Desde o início dos tempos, antes mesmo que o homem tivesse consciência de si, o céu já estava habitado por seres de luz. Eram os anjos, mensageiros, servos, guardiões da ordem cósmica. Criados para adorar, obedecer e transmitir a vontade do Criador, eles viviam em harmonia com o divino. Mas como toda criatura dotada de livre-arbítrio, até mesmo esses seres perfeitos tinham a capacidade de escolher. E em um momento decisivo, alguns deles escolheram a rebeldia. A Bíblia tradicional, em sua versão mais conhecida, é silenciosa sobre os detalhes. Apenas nos dá pistas em breves versículos. Em Gênesis 6:2 lemos: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa frase, quase escondida entre a genealogia de Noé e o relato do dilúvio, abre a porta para um dos maiores mistérios de toda a história humana: a queda dos anjos. O livro de Enoque, texto considerado apócrifo pela maioria das igrejas, mas preservado até hoje na tradição etíope, vai muito além. Ele narra com detalhes que um grupo de anjos chamados vigilantes, em hebraico Grigori, foi enviado para observar a terra e guiar a humanidade em seus primeiros passos. Esses anjos eram poderosos e respeitados, dotados de sabedoria incomparável. Entre eles, havia 2 líderes que se destacavam: Semjaza, o comandante respeitado por sua autoridade, e Azazel, conhecido por sua ousadia e conhecimento profundo de segredos celestiais. Com o tempo, esses vigilantes observaram os homens e, especialmente, as mulheres humanas. E o que era apenas contemplação se transformou em desejo. O livro de Enoque descreve que esses anjos se encantaram com a beleza das filhas dos homens, e o desejo proibido começou a corroer seus corações. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma queda moral, era uma ruptura cósmica. O texto relata que no Monte Hermon, uma montanha sagrada até hoje localizada na região do atual Líbano, os anjos rebeldes fizeram um pacto. Semjaza, temendo que fosse o único a se lançar nesse abismo de desobediência, propôs que todos se unissem em um juramento para que nenhum voltasse atrás. E assim foi feito. Segundo Enoque, 200 anjos desceram sobre o monte e juntos firmaram o acordo: misturar-se com os humanos, quebrando a ordem do Criador. As palavras ecoam como um pacto sombrio: juremos todos e liguemo-nos mutuamente por uma maldição, que não deixaremos este propósito até que o tenhamos executado. Era o nascimento da rebelião. Não uma rebelião aberta contra Deus em guerra nos céus, mas algo mais sutil e talvez ainda mais perigoso. Uma invasão silenciosa na própria criação. Uma corrupção do plano divino que se manifestaria dentro da humanidade. O simbolismo desse momento é profundo. Até então, os anjos eram vistos como perfeitos, sem falhas, reflexos da glória divina. Mas esse pacto revela que até mesmo os seres de luz carregam dentro de si a semente da escolha. E, com ela, a possibilidade da queda. Assim como Adão e Eva no Éden, os anjos também provaram do fruto proibido. Não da árvore, mas do desejo de se tornarem algo que não lhes era permitido. O livro de Enoque descreve em detalhes os nomes de alguns desses anjos e suas futuras ações. Semjaza, o líder, é quem organiza o pacto. Já Azazel seria responsável por ensinar aos homens os segredos mais perigosos, como a arte da guerra e da metalurgia. Outros, como Baraquel e Cocabel, revelariam os mistérios dos astros, enquanto Penemui ensinaria a escrita e Casdeja introduziria artes de feitiçaria e magia. Cada um tinha um papel, cada um carregava uma chave de conhecimento que até então era restrita ao plano celestial. Esse ato aparentemente simples de descer e se misturar com a criação
mudaria para sempre a história da humanidade. Não foi apenas um erro de julgamento, mas uma rebelião contra a ordem cósmica estabelecida. Ao desejarem as filhas dos homens e decidirem se unir a elas, os anjos caídos abriram uma brecha na criação. A pureza do humano e a glória do celestial se fundiram em algo novo, algo híbrido, algo que não fazia parte do plano original. É curioso observar como outras culturas refletem essa mesma narrativa, ainda que com roupagens diferentes. Os sumérios falavam dos Anunnaki, aqueles que do céu à terra desceram, deuses que ensinaram aos homens as artes da civilização. Na Grécia, os deuses do Olimpo frequentemente desciam para se unir a mortais, gerando heróis e semideuses como Hércules. Até mesmo em tradições ameríndias e africanas, encontramos relatos de espíritos das estrelas que se misturaram com os povos da terra. A história parece se repetir em diferentes lugares e épocas, como se fosse um eco de um mesmo evento primordial. Mas para a tradição judaico-cristã, esse não foi um presente, foi uma corrupção, uma rebelião tão grave que exigiria mais tarde um julgamento divino de proporções catastróficas. No céu, o Criador observava. Os vigilantes que deveriam proteger a humanidade agora a corrompiam. O que começou como desejo se transformaria em conhecimento proibido, e o que parecia uma dádiva se tornaria maldição. Mas a verdadeira consequência ainda estava por vir. Os filhos dessa união proibida, os Néfilim, gigantes de poder descomunal que herdariam tanto a força dos anjos quanto a fragilidade humana. Essa é a essência da rebelião. Uma escolha feita em segredo, um pacto firmado no Monte Hermon, uma decisão que ecoaria por toda a eternidade. E a partir desse momento, a humanidade jamais seria a mesma. Se a rebelião dos anjos no Monte Hermon marcou o início da queda, foi a transmissão do conhecimento proibido que realmente transformou a humanidade. O livro de Enoque, rejeitado pela maioria das tradições cristãs, mas reverenciado por antigos, sábios e preservado na igreja etíope até hoje, nos dá uma visão inquietante. Os vigilantes não desceram apenas por desejo. Eles vieram com um propósito: ensinar aos homens aquilo que até então era reservado apenas às hostes celestiais. No começo, esse conhecimento parecia um presente. Imagine a humanidade em seus primórdios, tribos espalhadas, vivendo de caça e agricultura rudimentar, com pouco domínio sobre os recursos da terra. De repente, surgem seres celestiais, portadores de uma sabedoria incomparável, revelando segredos que mudariam tudo. O impacto foi imediato e profundo. O livro de Enoque lista alguns desses anjos e os dons que trouxeram. Azazel, talvez o mais ousado de todos, ensinou aos homens a arte da metalurgia, como trabalhar o ferro e o bronze, fabricar espadas, lanças e armaduras. Em suas mãos, o ferro deixou de ser apenas um minério para se tornar instrumento de guerra e poder. Os homens, até então caçadores e pastores, aprenderam a se tornar guerreiros. Mas Azazel não se limitou a isso. Ele também revelou às mulheres como usar pedras preciosas e metais para adornar o corpo. Mostrou-lhes como criar pulseiras, colares e maquiagem, despertando o poder da vaidade e da sedução. A humanidade, até então inocente em sua simplicidade, descobriu a beleza como arma e a aparência como meio de influência. Outros anjos também deixaram suas marcas. Baraquel ensinou astrologia, revelando os segredos das estrelas e do movimento dos céus. Pela primeira vez, o homem passou a olhar para o firmamento não apenas com admiração, mas com tentativa de interpretação, buscando nas constelações sinais de destino. Cocabel expandiu esse saber, trazendo mapas celestes e a noção de que o tempo e as estações estavam escritos nas estrelas.
O que hoje chamamos de astronomia nasceu desse conhecimento proibido. Penemui trouxe a escrita. Ele ensinou os homens a registrar palavras, a gravar pensamentos em símbolos que poderiam atravessar gerações. A palavra falada deixou de ser efêmera e se transformou em memória eterna. A humanidade ganhou a capacidade de construir história, de transmitir leis, de registrar saberes. Mas com isso também veio a possibilidade da mentira escrita, da manipulação das palavras. Casdeja, por sua vez, revelou segredos ainda mais obscuros. Feitiçaria, encantamentos, artes de sedução e práticas ocultas que mexiam com a espiritualidade dos homens. O contato com o invisível, antes reservado ao Criador, passou a ser manipulado por mortais. O impacto de tudo isso foi tão grande que a humanidade nunca mais foi a mesma. Em poucas gerações, o homem saiu de um estado primitivo para uma sociedade complexa, com guerras organizadas, registros escritos, observações astrais e rituais de magia. Foi como um salto de milhares de anos condensado em um curto período de tempo. Mas a questão é, será que esse salto foi natural? Ou fomos de fato empurrados para um caminho para o qual não estávamos prontos? Esse tema não é exclusivo da tradição bíblica. Na mitologia grega, vemos o mesmo padrão com a figura de Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. O fogo, símbolo do conhecimento e da tecnologia, deu ao homem poder, mas também trouxe destruição. Prometeu foi punido por isso, acorrentado a uma rocha enquanto uma águia devorava seu fígado todos os dias. A semelhança com Azazel, aprisionado por ensinar segredos proibidos, é impressionante. Na antiga Mesopotâmia, os Anunnaki eram deuses que desciam dos céus para ensinar agricultura, escrita e astronomia aos homens. Em algumas versões, eles também se uniam às mulheres humanas, gerando descendentes poderosos. Na América pré-colombiana, os maias e astecas falavam de Quetzalcóatl, a serpente emplumada, um deus civilizador que trouxe sabedoria e organização social. Em diferentes culturas espalhadas por continentes distantes, o mesmo padrão aparece. Seres superiores que descem, ensinam e transformam os homens. Mas todo conhecimento tem um preço. O que parecia ser iluminação se tornou corrupção. A guerra, antes inexistente, se espalhou pela terra. Homens, agora armados com espadas e escudos, começaram a lutar entre si por poder, territórios e riquezas. A vaidade transformou mulheres em símbolos de disputa, e a sedução foi usada como arma de manipulação. A astrologia, em vez de apenas observar os céus, foi transformada em superstição e idolatria. A magia, antes vista como contato espiritual, se tornou um instrumento de engano e destruição. É como se a humanidade tivesse recebido um presente envenenado. O conhecimento antecipado demais, oferecido sem preparo, tornou-se maldição. O livro de Enoque descreve o impacto disso de forma clara. Eles ensinaram feitiços e cortes de raízes e mostraram-lhes as árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. A corrupção do saber e a mistura dos anjos com as mulheres humanas levaram à criação dos Néfilim, gigantes que dominaram a terra. O conhecimento proibido não apenas elevou o homem, mas abriu a porta para seres que o oprimiriam. Curiosamente, até a ciência moderna encontra ecos dessa narrativa. Alguns arqueólogos afirmam que certas construções antigas, como as pirâmides do Egito ou as cidades megalíticas da América do Sul, parecem avançadas demais para o nível tecnológico da época. Teóricos dos antigos astronautas sugerem que esse salto de conhecimento pode ter vindo de fora. Não seriam esses anjos nada mais do que visitantes de outro mundo, confundidos com deuses?
Outros estudiosos, no entanto, defendem que essa transmissão de saber não precisa ser literal. Para eles, o mito dos anjos rebeldes é uma metáfora do despertar humano, uma explicação simbólica para o momento em que a humanidade deixou a inocência e abraçou a complexidade. Seja como for, a mensagem é clara. Recebemos algo que mudou para sempre nossa trajetória. E aqui está o ponto mais perturbador. Esse conhecimento não foi dado pelo Criador, mas por seres que se rebelaram contra ele. Ou seja, parte do que somos hoje, nossa ciência, nossa arte, nossa ambição, pode ter raízes em uma rebelião celestial. Somos, em parte, filhos da desobediência. Essa é a herança do conhecimento proibido. Luz e trevas em um mesmo pacote, sabedoria e corrupção, de mãos dadas. E a consequência dessa ousadia ainda estava por vir, pois os filhos dessa união, os Nefilim, trariam caos e destruição em uma escala jamais vista, forçando o Criador a intervir de maneira drástica. O pacto dos anjos rebeldes no Monte Hermon foi apenas o começo. O verdadeiro impacto da rebelião só se revelou quando nasceram os filhos da união entre os vigilantes e as mulheres humanas, os Nefilim. Essa palavra, mencionada em Gênesis 6:4, tem causado debates por séculos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. A tradução mais comum é gigantes, mas o termo hebraico carrega nuances mais sombrias. Significa também os caídos ou os que derrubam. Seriam eles gigantes físicos, híbridos de anjos e humanos, ou símbolos de linhagens poderosas que dominaram a terra? O livro de Enoque não deixa dúvidas. Os Nefilim eram gigantes de proporções colossais, com fome insaciável e força descomunal. No início, eram apenas uma curiosidade, mas logo se tornaram um flagelo. Eles devoravam os recursos da terra, consumiam colheitas inteiras, matavam animais e, quando nada mais era suficiente, voltaram-se contra os próprios homens. A humanidade se viu escravizada por seus próprios descendentes, filhos de uma união proibida que jamais deveria ter existido. Imagine a cena: cidades inteiras destruídas, campos devastados, tribos inteiras dizimadas pela fúria desses gigantes. O mundo, que deveria florescer em harmonia, mergulhou em violência e terror. O livro de Enoque descreve que os Nefilim ensinaram os homens à brutalidade, à guerra, ao sangue derramado como forma de poder. Eram descritos como os valentes da antiguidade, homens de renome, guerreiros lendários, cujas histórias se perpetuaram em mitos e lendas. E aqui entra um detalhe intrigante. Muitas culturas ao redor do mundo guardam memórias de gigantes. Os gregos falavam dos titãs, seres de força colossal que desafiaram os deuses do Olimpo. Entre os nórdicos havia os Jotuns, gigantes que viviam em conflito constante com os deuses de Asgard. Povos indígenas das Américas narram lendas de homens enormes que devoravam carne humana. Até mesmo relatos arqueológicos falam de ossadas gigantescas encontradas em diferentes partes do planeta. Ossadas que, em muitos casos, desapareceram misteriosamente dos registros oficiais. Seriam essas lendas apenas mitos? Ou seriam ecos da presença real dos Nefilim? O impacto dessa mistura foi tão grande que a Terra se tornou irrecognoscível. A violência enchia os dias e a corrupção consumia não apenas os homens, mas a própria criação. O texto bíblico resume em uma frase poderosa: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5.
A situação havia chegado a um ponto sem retorno. E então veio o julgamento. Deus decretou que a terra precisava ser purificada. Não apenas os homens haviam se corrompido, mas a própria ordem natural estava distorcida. Animais híbridos, rituais de magia, sangue inocente derramado. O caos reinava. A solução seria radical: o dilúvio. Mas antes de enviar as águas, o Criador ordenou que os anjos fiéis interviessem. No livro de Enoque, vemos que os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel receberam ordens diretas. Miguel deveria aprisionar Senjasa e os anjos rebeldes, lançando-os em abismos sombrios até o dia do julgamento final. Rafael foi incumbido de amarrar Azazel e jogá-lo em um deserto rochoso, cobrindo-o de trevas até o fim dos tempos. Gabriel deveria destruir os filhos da mistura, levando-os a se matarem uns aos outros em guerras fratricidas. E assim, os vigilantes foram derrotados. Mas seus filhos ainda caminhavam pela terra, espalhando destruição. Foi nesse cenário que surge a figura de Noé. A Bíblia o descreve como um homem justo e perfeito em suas gerações. Muitos estudiosos interpretam essa frase como pureza, moral. Mas há quem vá além. Alguns acreditam que perfeito em suas gerações significa geneticamente puro, não contaminado pela linhagem dos anjos caídos. Noé, portanto, seria o último representante da humanidade original, ainda preservado do sangue dos vigilantes. O Criador o escolheu para preservar a vida. Ordenou-lhe que construísse uma arca, um refúgio contra as águas que cobririam toda a terra. O dilúvio não foi apenas uma punição moral, foi também uma limpeza genética, uma tentativa de erradicar os híbridos, os gigantes, os Néfilim, que haviam corrompido a criação. As águas caíram do céu por 40 dias e 40 noites, e tudo o que havia de vida pereceu, exceto Noé, sua família e os animais guardados na arca. Quando as águas baixaram, a terra estava silenciosa, purificada, mas os ecos da rebelião ainda não haviam desaparecido. Em Números 13, séculos depois do dilúvio, quando os israelitas espiaram a terra prometida, voltaram com um relato chocante. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como explicar a presença de gigantes depois do dilúvio? Teriam alguns sobrevivido? Ou os anjos rebeldes voltaram a se unir a mulheres humanas? Essa pergunta ecoa até hoje. Se o propósito do dilúvio era apagar os Néfilim, como ainda encontramos relatos deles séculos depois? Alguns estudiosos acreditam que a linhagem foi preservada por esposas que carregavam sangue misturado, inclusive a esposa de Cam, filho de Noé. Outros defendem que novos pactos foram feitos entre anjos e humanos em épocas posteriores. Seja como for, a verdade é que a sombra dos Néfilim continuou a rondar a humanidade muito tempo depois. Esse período sombrio é lembrado em muitas culturas. O épico sumério de Gilgamesh fala de um herói gigante, metade divino, metade humano, sobrevivente de uma grande inundação. Entre os gregos, os titãs foram derrotados pelos deuses e aprisionados nas profundezas. A narrativa se repete em mitos ao redor do mundo. Seres híbridos, gigantes poderosos, julgamentos divinos e catástrofes que redefinem a história da humanidade. O dilúvio foi um divisor de águas, literalmente. Foi o fim de uma era e o início de outra. Mas também foi o lembrete de que a humanidade carrega dentro de si a herança de uma rebelião celestial. Ainda que as águas tenham apagado os rastros visíveis, os ecos dessa mistura proibida continuaram a se manifestar em histórias, mitos e até mesmo em nossos próprios desejos por poder e conhecimento. O preço da rebelião não foi apenas a destruição do mundo antigo.
Foi a marca que ficou em nossa memória coletiva, o trauma que se transformou em lenda, a cicatriz que moldou nossa identidade. O dilúvio apagou os gigantes, mas não apagou a curiosidade humana, nem a lembrança de que, em algum momento, fomos tocados por seres que vieram do céu e ousaram desafiar o Criador. E se, como alguns acreditam, os vigilantes ainda estão aprisionados, aguardando o dia do juízo, talvez esse capítulo ainda não tenha se encerrado. Talvez a história dos Nefilim não seja apenas passado, mas uma profecia que aponta para o futuro. O dilúvio apagou os rastros visíveis da rebelião dos anjos e da existência dos Nefilim, mas nem mesmo a força das águas foi capaz de apagar a memória desse episódio. A humanidade, sobrevivendo com Noé e seus descendentes, ainda carregava lembranças fragmentadas e histórias transmitidas de geração em geração. Com o tempo, essas narrativas se transformaram em mitos, lendas e tradições orais que chegaram até nós em diferentes culturas. Mas algo mais profundo aconteceu. Uma decisão consciente de ocultar a verdade completa sobre esses eventos. Ao longo dos séculos, quando a fé cristã começou a se organizar, uma questão se tornou central. Quais livros realmente deveriam ser considerados inspirados por Deus? A resposta a essa pergunta mudaria o rumo da espiritualidade ocidental. Nos primeiros séculos depois de Cristo, comunidades cristãs diferentes usavam diferentes coleções de textos. Alguns preservavam o livro de Enoque, outros seguiam tradições orais judaicas, enquanto grupos gnósticos valorizavam evangelhos alternativos, como o de Tomé ou Judas. O cristianismo ainda não tinha uma Bíblia única, mas sim uma grande diversidade de textos e interpretações. Foi apenas no século IV, com o Concílio de Nicéia, 325 d.C., e encontros posteriores, que a Igreja decidiu padronizar a fé. Ali nasceu o cânon bíblico, como conhecemos hoje. O Antigo e o Novo Testamento foram definidos, e dezenas de livros que circulavam nas comunidades cristãs foram excluídos. Entre eles, o livro de Enoque. A justificativa oficial era simples. Esses textos não eram inspirados ou não tinham relevância espiritual. Mas a realidade pode ser muito mais complexa. O conteúdo do livro de Enoque era explosivo demais. Ele descrevia em detalhes a rebelião dos anjos, a mistura com as mulheres humanas, o nascimento dos Nefilim e a corrupção do conhecimento. Aceitar esse livro no cânon significaria admitir que a humanidade carrega em sua origem uma marca proibida, uma herança da desobediência celestial. Mais ainda, significaria reconhecer que a queda não começou apenas no Éden, com Adão e Eva, mas antes disso, no próprio céu, entre os seres que deveriam ser perfeitos. A narrativa se tornaria muito mais sombria e complexa do que a Igreja desejava ensinar a novos fiéis. Havia também um aspecto político. A Igreja estava se expandindo pelo Império Romano e precisava de uma mensagem simples, coesa e fácil de transmitir. Uma teologia que incluísse anjos caídos revelando segredos, gigantes devorando humanos e guerras cósmicas poderia enfraquecer a autoridade e confundir os convertidos. O silêncio era mais conveniente. Por isso, o livro de Enoque foi colocado de lado. Mas ele não desapareceu completamente. Na Etiópia, por exemplo, ele continuou sendo considerado sagrado e até hoje faz parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope. Isso mostra que a exclusão não foi universal, mas sim fruto de decisões específicas da Igreja Ocidental. Séculos depois, em 1947, o acaso trouxe esse segredo de volta. Em Qumran, às margens do Mar Morto, um jovem pastor encontrou jarros de barro contendo manuscritos antigos.
Eram os famosos manuscritos do Mar Morto, datados de mais de 2000 anos. Entre eles estavam fragmentos do livro de Enoque. A descoberta confirmou que esse texto circulava amplamente entre os judeus antes da era cristã e que sua exclusão foi uma escolha, não um esquecimento. Isso levanta uma pergunta perturbadora. Se os líderes religiosos decidiram ocultar esse texto, quantos outros segredos podem ter sido enterrados? Quantas verdades sobre nossa origem foram apagadas em nome da conveniência? E não é apenas a Bíblia que mostra sinais de edição seletiva. Ao longo da história, outras instituições também foram acusadas de ocultar informações ligadas aos anjos rebeldes. O Vaticano, com sua famosa biblioteca apostólica, guarda milhares de manuscritos antigos inacessíveis ao público. Muitos acreditam que ali estão documentos que falam sobre os vigilantes, os Nefilim, e até sobre contatos entre homens e seres de outros mundos. Seriam apenas teorias da conspiração? Talvez. Mas a ideia de que a verdade foi escondida persiste, porque o silêncio oficial alimenta a dúvida. Sociedades secretas também parecem ter herdado fragmentos desse saber proibido. A maçonaria, os Rosa-Cruzes e até seitas ocultistas medievais afirmavam possuir conhecimentos antigos transmitidos por entidades celestiais. Para alguns estudiosos, essas tradições seriam descendentes diretas do legado dos anjos caídos, preservando em segredo aquilo que a Igreja tentou apagar. E aqui está a ironia. O que foi escondido nunca desapareceu totalmente. Quanto mais a Igreja tentou silenciar, mais o mistério cresceu. O livro de Enoque continuou circulando em cópias clandestinas. Os mitos de gigantes continuaram ecoando em diferentes culturas. E a curiosidade humana, incapaz de aceitar respostas incompletas, continuou a buscar a verdade. No fundo, a conspiração do silêncio pode ter tido o efeito contrário. Em vez de apagar a história, apenas a tornou mais fascinante, mais carregada de mistério, mais irresistível para aqueles que desejam compreender a verdade por trás das aparências. A verdade é essa. Somos filhos de uma narrativa incompleta. A versão oficial da Bíblia é apenas parte da história. O resto foi enterrado em concílios, escondido em bibliotecas e relegado a apócrifos. Mas os fragmentos que sobreviveram ainda brilham, como cacos de um espelho quebrado, refletindo uma realidade muito maior. Seja nos manuscritos de Qumran, nas tradições etíopes ou nas lendas espalhadas pelo mundo, o eco da rebelião dos anjos continua a se manifestar. E talvez, justamente por ter sido silenciada, essa história tenha se tornado ainda mais poderosa. Porque todo segredo enterrado cedo ou tarde encontra uma forma de voltar à luz. O dilúvio tentou apagar a marca dos anjos rebeldes. O concílio tentou apagar o registro escrito. O Vaticano tentou manter o segredo nas sombras de suas bibliotecas, mas o eco da rebelião jamais desapareceu. Como um sussurro que atravessa gerações, o legado dos anjos rebeldes continua vivo até hoje. Não apenas em textos antigos, mas na própria alma da humanidade. Olhe ao redor. Em cada cultura, em cada civilização, encontramos histórias que se assemelham ao relato bíblico dos vigilantes. Na Grécia, os deuses do Olimpo desciam para se unir a mortais, gerando heróis como Hércules e Perseu. Entre os nórdicos, os deuses de Asgard viviam em constante conflito com gigantes, seres que lembram os Nefilim. No Egito, deuses como Osíris e Ísis eram descritos como governantes divinos, que ensinaram leis e agricultura aos homens. Nos Andes, o deus Viracocha surgiu do mar para ensinar civilização aos povos. Não importa para onde olhemos, sempre há uma narrativa de seres superiores que descem, misturam-se com os humanos e deixam um legado de conhecimento, poder e conflito.
Isso não pode ser coincidência. Parece mais um fragmento de memória coletiva, um trauma primordial que todos os povos carregam em diferentes roupagens. E esse legado não está apenas nos mitos, ele também está em nossas próprias contradições. A humanidade é capaz de criar obras de beleza incomparável, catedrais, músicas, pinturas, poesia e, ao mesmo tempo, fabricar armas de destruição em massa. Somos capazes de amar intensamente, mas também de odiar com violência. Carregamos dentro de nós tanto a luz quanto a sombra. E talvez essa dualidade seja justamente o reflexo da herança que recebemos. Parte divina, parte rebelde. Os anjos caídos ensinaram aos homens segredos poderosos demais. E mesmo que o Criador tenha punido, mesmo que o dilúvio tenha limpado, mesmo que a igreja tenha silenciado, esse conhecimento nunca foi totalmente apagado. Ele continua a emergir em diferentes épocas. A alquimia medieval, por exemplo, falava em transformar metais, buscar a imortalidade e dominar forças ocultas. A astrologia, até hoje, orienta milhões de pessoas que acreditam que seus destinos estão escritos nas estrelas. A magia, em suas mais diversas formas, ainda é praticada por aqueles que buscam contato com o invisível. Mas o legado não se limita à espiritualidade. Ele está também na ciência e na tecnologia. Alguns teóricos afirmam que nosso avanço repentino em certos períodos históricos, como a invenção da escrita, a construção de pirâmides, a Revolução Industrial ou mesmo o salto tecnológico do século XX, pode ser a continuação desse conhecimento proibido, acessado de maneira fragmentada. Seríamos nós, sem perceber, os herdeiros da ousadia de Azazel e seus companheiros? Outros vão ainda mais longe. Para a chamada teoria dos antigos astronautas, os anjos rebeldes não eram seres espirituais no sentido tradicional, mas visitantes de outros mundos. Seriam eles extraterrestres confundidos com deuses? Essa teoria explica a semelhança entre mitos de culturas que nunca tiveram contato entre si. Explica também a presença de construções impossíveis, como Stonehenge, as linhas de Nazca ou templos cortados em pedras com precisão milimétrica. O que chamamos de anjos poderia ser simplesmente uma descrição arcaica de seres tecnologicamente avançados. Mas mesmo sem recorrer à ufologia, o impacto permanece. Porque simbólicos ou reais, os anjos rebeldes representam uma verdade incontestável. A humanidade foi tocada por algo que a tirou do curso natural. Nosso destino foi alterado. Recebemos um fardo pesado demais para carregar. O conhecimento proibido nos elevou, mas também nos condenou. E talvez esse seja o segredo mais perturbador. Não conseguimos escapar desse legado. Ele está em nossa genética, em nossa memória, em nossa espiritualidade. Somos filhos da criação divina, mas também descendentes de uma rebelião. Isso explica por que nunca estamos satisfeitos, porque buscamos constantemente ultrapassar limites, explorar o proibido, desafiar o impossível. Somos inquietos, porque herdamos a inquietação dos anjos que ousaram desafiar o Criador. Esse eco da rebeldia também aparece em profecias. O livro do Apocalipse fala de anjos aprisionados, que seriam soltos no tempo do fim. O próprio Enoque menciona que os vigilantes estão acorrentados, aguardando o julgamento final. Isso significa que a história ainda não terminou. O que começou no Monte Hermon pode ter uma continuação no futuro. E se os anjos rebeldes retornarem? E se o legado que carregamos não for apenas memória, mas uma profecia prestes a se cumprir? Talvez nossa sede de poder, nossas guerras incessantes e nossa corrida tecnológica sejam apenas sinais de que estamos nos aproximando novamente do limite. A mesma mistura que causou a destruição do mundo antigo pode estar prestes a repetir-se diante dos nossos olhos.
Mas o maior legado talvez não esteja fora de nós, e sim dentro. Porque a história dos anjos rebeldes nos lembra de algo essencial: o livre-arbítrio. Tanto eles quanto nós fomos colocados diante de escolhas. Eles escolheram a rebeldia, e nós, diariamente, escolhemos entre luz e sombra, entre construção e destruição, entre conhecimento que edifica e conhecimento que corrompe. O legado dos anjos não nos condena inevitavelmente ao mal. Ele apenas nos lembra que dentro de cada um de nós existe essa dualidade. No fim, a pergunta não é apenas de onde viemos, mas quem queremos ser. Se carregamos em nosso DNA espiritual a herança dos vigilantes, também carregamos a centelha divina que nos permite escolher diferente. Podemos repetir a rebelião, ou podemos transformá-la em aprendizado. E é isso que os líderes religiosos talvez tenham temido, que ao conhecer toda a verdade, o homem percebesse que não é apenas um servo cego, mas um herdeiro de escolhas cósmicas, que no fundo somos mais complexos do que fomos ensinados a acreditar. Esse é o segredo que nunca contaram sobre a criação da humanidade. Um segredo que atravessou os séculos, que foi enterrado e silenciado, mas que ainda pulsa em nossas histórias, em nossas crenças e em nossos sonhos. Se os anjos rebeldes moldaram parte de quem somos, então carregamos em nós tanto a marca da queda quanto a promessa da redenção. E talvez, no fim das contas, o maior mistério não seja quem eles foram, mas quem nós nos tornamos por causa deles.